herméticas. Iniciei o programa com um trecho bíblico que é citado em Crônicas e também no livro de Reis, sobre Salomão, com cerca de 21 anos, em contato com Elohim, Deus, pedir uma única coisa, porque ele tinha vários pedidos que ele poderia fazer, ele tinha crédito para isso, né? Naquele tempo o crédito não é que nem os de hoje, o Pix, essas coisas, era diferente. Então, ele pediu sabedoria. E a sabedoria ela tem que se adaptar ao local onde nós estamos, ao tempo e ao espaço. Por isso que se fala de compreensão para governar junto com essa sabedoria. Na árvore da Cabala, você tem Keter, a primeira esfera branca lá em cima, de onde tudo emana, essa energia chamada Keter, que significa coroa suprema da criação. E essa energia, então, transmitido para a incolor, que aceita e recebe e transmite todas as cores, que é da Ati. E aí você tem sabedoria de um lado e compreensão de outro. Sabedoria em relação ao espaço, compreensão em relação ao tempo. E sabedoria não se trata apenas da cultura contemporânea, embora esta também faça parte dela. Sabedoria é sim usar a inteligência para realizar o melhor possível, sendo humilde, obediente, disciplinado quando necessário e sendo, então, simples e tendo autoridade quando é preciso e jamais agir com autoritarismo. Um grande exemplo de sabedoria, ainda bíblico, além de Salomão, foi e é o José do Egito. E ele não precisou ficar estudando a cultura do Egito. José, então, colocou ordem no próprio Egito, se tornando seu governador, e a sabedoria dele vinha de muito longe, vinha de Deus, se assim você quiser, e ele colocou ordem, fez prosperar e pôde prever de forma onírica, ou seja, em forma de sonho, as vacas gordas, 7 anos de vacas gordas e 7 anos de vacas magras, como fala as escrituras hebraicas, e isso então mostra a sabedoria, tendo momentos muito difíceis, onde ele teve que se colocar, aliás, como humilde, ser obediente, mesmo a leis imperfeitas, se adaptar a situações difíceis, onde ele ficou em situações bastante difíceis, uma camada do seu ser passou essa situação, sempre tendo aqueles mais solidários a ele e aqueles que não foram solidários, seguindo pelos seus próprios irmãos de sangue. Mas aí é um grande exemplo de sabedoria, sem dúvida nenhuma, o José do Egito. Aí nós temos também exemplos na nossa vida cotidiana, onde o matuto, o homem simples do campo, às vezes não só salva a lavoura do homem da cidade, e até mesmo a vida dele com os seus unguentos. Então, isto é sabedoria. A sabedoria, ela é advinda da experiência, da maturidade, e essa maturidade, às vezes, é transmitida até através de uma criança, porque a criança é uma alma que está explicitando vidas passadas. Então, a chamada criança cristal, criança índigo, principalmente a cristal, ela está manifestando a maturidade já, acúmulo de várias vidas de aprendizado. E você observa, em tenra idade, uma criança com raízes de maturidade e, às vezes, pessoas nos seus 40, 50, 60 anos com traços muito pequenos ou quase nada de maturidade espiritual, emocional. O princípio da sabedoria, então, como eu disse, ele advém da maturidade, do estudo também, claro, do estudo do que está à sua volta e do desenvolvimento da intuição. Uma pessoa, ela vai se considerar mais sábia quando a sua intuição começa a aumentar, quando o feeling, a intuição, né, sentir algo antes de acontecer, ser prevenido, isso também faz parte da sabedoria.
A sabedoria vem da autoobservação, como já falei aqui várias vezes, e da autocrítica construtiva. Para isso, então, você vai percebendo que deve evitar cometer sempre o mesmo erro. E há uma ferramenta boa para que não aconteça isso, da autoobservação, chamada a meditação da águia, que eu vou falar para vocês daqui a pouco sobre ela, para que você possa utilizar em sua vida e conseguir realizar suas íntimas e justas aspirações. Sou o Vanderlei Paz, você ouve aqui na Vibe Mundial, a rádio que toca a sua vida, o programa Nas Trilhas da Sabedoria. Voltando ao nosso tema sabedoria, muitas vezes confundido só com cultura e inteligência, embora a cultura e inteligência também pode fazer parte da sabedoria, mas às vezes a pessoa que é alienígena a alguma cultura, mas que advém de outras culturas e até das culturas milenares, pode sim, com sabedoria, evitar situações ruins, situações piores, e colocar o seu próprio caminho e o caminho das pessoas à sua volta sendo o melhor possível para a sua trajetória evolutiva. Mas como eu disse, vou falar, e já falei também aqui nos programas outras vezes, sobre a meditação da águia. E nunca é demais falar, sempre é pertinente em cada momento que nós estamos vivendo. A meditação da águia você vai encontrar simbolizada em alguns totens de nativos norte-americanos, nativos em vários lugares do mundo, e nesse totem ele é feito de várias caras, umas sobre as outras, esses rostos talhados na madeira, e são encimados, quer dizer, em cima de todos eles há uma águia ou um côndor observando todas essas caras. Alguém pode dizer, seria a alma ou o espírito observando as vidas passadas? Sem dúvida, também. Mas não é a única coisa. É nós mesmos, numa mesma vida, numa mesma encarnação, fazendo a observação dos personagens que nós ocupamos e fazendo correções nesses mesmos personagens. Então, o seu personagem de profissional de uma ou mais áreas, seu personagem de pai, de mãe, de filho, de irmão, seu personagem de companheiro de alguém mais próximo, e avaliando esses personagens, eliminando coisas que não estão boas no personagem, acrescentando outras coisas, às vezes até afastando um personagem que não te cabe mais fazer e trazendo para a sua vida um outro personagem. A observação dos personagens, nós recomendamos na prática que seja feita pelo menos uma vez por semana. Você é o autor da sua própria vida e, ao mesmo tempo, o ator. Os personagens da vida real são personagens autênticos, não são personagens fictícios, mas são temporais, porque quem é pai e é mãe hoje, na outra vida é irmão, é primo, é conhecido, ou está distante daquelas pessoas que estavam próximas na vida passada. São personagens que nós vivemos e temos que viver da melhor maneira possível. Porém, a águia que observa aquelas caras que eu falei no início, que observa os personagens, é o seu eu, é o seu self real, que está presente desde as primeiras encarnações nesse mundo até as últimas, quando você alça uma ascensão para mundos superiores, para continuar sua trajetória evolutiva. Se você quer falar comigo sobre esses assuntos que eu estou falando agora aqui, ou sobre outros assuntos do autoesoterismo, assuntos que eu venho tratando nos meus programas ao longo de 20 anos, desde o ano 2000, aí trabalhando na chamada antiga Rádio Mundial e hoje Vibe Mundial, e você pode falar aqui comigo, estou aqui ao vivo com vocês, sou Vanderlei Paz, você ouve aqui o programa Nas Trilhas da Sabedoria.
Voltando ao nosso tema, quando falamos em sabedoria, precisamos pensar na sabedoria milenar, sabedoria que advém do Egito, que vem da Índia, da Grécia Antiga. Dessas sabedorias milenares vêm as chamadas ciências sagradas, entre elas a astrologia, a numerologia, e aproveito para convidar vocês, principalmente vocês que fizeram o primeiro estágio de Cabala Hermética comigo o ano passado, para que vocês venham participar do curso de Numerologia Cabalística, que começa no dia 10 de fevereiro e mais adiante estarei ainda falando mais sobre este curso. Parece que tem alguém já no telefone. Alô? Alô, bom dia. Bom dia. Quem está falando? Maria José de Monte Alegre. Novamente uma felicidade, uma alegria. Muito obrigado. Prazer em falar com você novamente. Fique à vontade para falar o que você quiser. Muito obrigada. As suas colocações são sempre maravilhosas. Obrigado. Mas, se não for hoje ou quando for possível, a minha dúvida é em relação a iniciações. Sim. Se elas são válidas, se elas são verdadeiras, se elas trazem algum grau de evolução para a gente. Sim. É sempre uma satisfação, uma alegria imensa poder ouvi-lo e poder participar. Obrigado, Maria José. Obrigado. Bom dia, muito obrigada. O seu próprio nome já mostra uma essência da Sagrada Família, né? A Maria e o José, né? A Mãe Maria e também o José no seu próprio nome. Isso puxa por energias positivas e você pesquisar esses assuntos. Qual que é o seu signo, Maria José? O meu é Áries. Áries. Eu sou de 4/4. 4/4. Tem a ver com o Cordeiro Divino, né? Cordeiro Sim. Divino, Áries, o primeiro signo do zodíaco que dá o primeiro passo da caminhada, né? Signo de fogo, tem a ver com o fogo celeste. Mas vou falar assim sobre as iniciações, acho um tema bastante importante. Você ouve pelo rádio? Com certeza, tá um bom dia, obrigado, muito obrigada. Bom dia, Maria José. Deus obrigado pela participação. Sempre. Então, esse tema que a Maria José abordou é bastante importante quando se ouve falar em iniciações. Existem as grandes iniciações das civilizações milenares, quando você ouve falar das iniciações egípcias, as iniciações do culto de Eleusis, dos mestres gregos, as iniciações da Índia, as iniciações xamânicas. As iniciações representam que uma velha parte do seu ser, ela vai gradualmente deixando de existir e você começa degraus de uma nova consciência. Na mesma encarnação é como se tivesse outra encarnação. Você passa a ter uma nova consciência, uma nova forma de ver as coisas, de sentir, de ouvir e de expressar. Então, existem iniciações antigas que tinham provas rigorosas. Você vai ouvir falar de iniciações do Antigo Egito, que muitas vezes levavam 7 anos a própria iniciação. E essas iniciações nos dias de hoje não têm o mesmo rigor das antigas, mas carregam a mesma essência. Então, essas iniciações, hoje você tem iniciação maçônica, a iniciação Rosa Cruz, né? A iniciação na Ordem do Graal, nas ordens iniciáticas, das 49 ordens iniciáticas básicas que existem no mundo, a iniciação do campo, da natureza, conhecida como iniciação xamânica. E a palavra iniciação significa sempre o início de algo, mas que também é o fim de uma antiga fase que já está se fechando e terminando. A iniciação é contínua, embora ela tenha graduações como os números, mas ela caminha para o infinito. Então, cada grau de iniciação é um grau maior de consciência, ou deveria ser, porém, a cada iniciação você percebe que você tem degraus ao infinito, embora você tenha uma escada de Jacó à sua frente, às vezes com 33 degraus, às vezes com 78 degraus simbólicos da ordem maçônica e da própria Kabbalah, mas a cada iniciação morre a parte antiga nossa, se metamorfoseia, muda, né? Como acontece na metamorfose da borboleta, né? Onde a larva muda para criar asas e sai voando, representando uma nova etapa daquele mesmo ser. Isto é a importância da iniciação, e quando mesmo pessoas que não sabem da importância
que você vê até nos círculos mais externos das ordens iniciáticas. Só o fato deles falarem, vai ter uma iniciação minha, tal dia, tal hora, vai ter uma elevação de grau, tudo isso já traz um pouco da essência desta vida iniciática, que é interessante que a gente tenha contato com elas. Elas são válidas sim, porém, onde existe sensatez, onde não existe politicagem que seja semelhante à politicagem profana, à politicagem do mundo, onde não exista mercenarismo, onde exista verdadeira vontade de trazer o melhor para as pessoas, para elas que conheçam o melhor de si próprias, vale a pena você fazer uma iniciação da qual você tenha afinidade, seja ela Rosa Cruz, maçônica, seja uma iniciação no yoga, seja uma iniciação teosófica, enfim, as iniciações, elas são graduais e constantes e caminham para o infinito. Espero que eu tenha respondido um pouco desse tema que é bastante vasto aqui, abordado pela Maria José, e para outras pessoas que já são iniciados em alguma ordem ou algum grupo, e que ainda ou que não foram, mas têm propensão para ser. Sou Vanderlei Paz, você ouve aqui pela Vibe Mundial, o programa Nas Trilhas da Sabedoria. Parece que temos mais alguém no telefone. Alô? Alô? Oi, quem tá falando? Oi, então, meu nome é Marina, mas todo mundo me chama de Marina, mas na verdade é Marinalva. Ah, Marinalva, mas todo mundo te chama de Marina. Você gosta mais do que? Marinalva ou de Marina? Marina. É muito bonito, Marina, né? Lembra o mar, né? Lembra uma energia muito legal. Fica à vontade, Marina, do que você gostaria de falar hoje? Então, na verdade, eu tenho 71 anos. Sim. E eu tenho, assim, o que eu não consigo entender, assim, na minha história, na minha vida, Sim. é que eu não consigo, assim, eu fico com altos e baixos na minha vida. Ora eu estou lá em cima, ora eu estou lá embaixo. Então, assim, sempre foi assim, desde quando eu completei 14 anos. E eu não sei se eu tenho alguma coisa lá atrás, se eu fiz, eu não sei. Minha história é muito cheia de altos e baixos. Entendi. E eu não consigo entender agora, estou fazendo um tratamento bem sério, graças a Deus está chegando no fim desse tratamento, que é um tratamento do espelho. Está se sentindo melhor com o tratamento? Está se sentindo melhor? Eu fiz, já operei do câncer, já fiz todos os procedimentos dele. Muito bom. Está faltando alguns exames. Está num processo de cura, pense assim, e é verdade. Você tem que ficar na frente do espelho, quando você estiver no espelho de manhã, e falar, já estou me curando. Já estou me curando. Daqui a pouco estarei completamente curada. Afirma isso diante do espelho, viu? Tá bom, tá bom. E fala também num copo d'água essas mesmas frases e toma água em seguida. A água fica energizada pela sua palavra, né? Tá bom. E consulta na internet sobre alimentos anticancerígenos. Uhum. Tem vários alimentos que não permite que o câncer que já houve volte, ou que tenha, e favorece já no seu trabalho de cura, viu? Tá bom. Tá bom? Tá bom. Então, mas eu vou te falar um pouco desses altos e baixos que, de certa forma, todos nós temos um pouco na vida. Você ouve pelo rádio? Com certeza. Tá bom, obrigado, viu, Marina? Muito obrigado e obrigado pela participação. Altos e baixos, né? Isso é que nem um eletroencefalograma, o gráfico, ou do eletrocardiograma, onde tem curvas sinuosas, né? Ou então tem uma borda dentada de sobe e desce, mostrando que a pessoa está viva. É lógico que altos e baixos, muito fortes e repentinos, realmente abalam as pessoas. E às vezes tem pessoas que ficam de tal forma abaladas que não conseguem uma boa recuperação física ou emocional. Mas quando a pessoa já vai adquirindo maturidade espiritual e sabe que tudo passa de uma forma ou de outra, e começa a meditar, por exemplo, tirar nem que seja 5 minutos por dia para aquietar os pensamentos, colocar uma música suave, olhar uma mandala, né, um símbolo sagrado na sua frente. Então esses altos e baixos que parecem uma montanha russa vão diminuindo, vão ficando mais suaves, né? Uma sinuosidade bem suave, uma maré mais branda. E isto é muito bom, isso dá mais paz,
mais plenitude, a pessoa se sente saudável em todos os sentidos. É o que eu quero passar para a Marina. Hoje ainda, Marina, às 6 horas da tarde, faz uma mentalização pensando num lago com águas bem calmas, praticamente paradas, ou num riacho que tem uma água serena e suave, uma brisa, né, ao luar, né, uma lua bonita, uma lua nova, né, uma lua crescente, pode ser, e você imaginando essa suavidade para que esses altos e baixos tão fortes que você tem desde os 14 anos possam ser amenizados, principalmente entre 6 da tarde e 6h20. Faça diariamente essa mentalização e volte a falar comigo, e obrigado pela participação. Como eu disse anteriormente, a numerologia cabalística, ela é muito eficaz para vários assuntos de nossa vida. E você vai trabalhar com números que têm a ver com você. Ao dia que você nasceu, o ano que você nasceu, o mês, o número da casa que você mora, ou placa de veículo seu. Isso você vai interagir com esses números na hora que você for fazer uma caminhada, por exemplo. Na hora que você inicia seu trabalho, seus estudos, ou vai ficar diante do computador, você pode trabalhar com esses números do jeito que você trabalha com a senha do banco, do jeito que você trabalha de outra forma com números. Você vai trabalhar com números que têm a ver com você, e ele vai te respondendo gradual e constantemente numa progressão positiva para que você atinja seus objetivos. Você vai aprender isso online e com algumas aulas ao vivo. Começa no dia 10 de fevereiro, e aí você vai aprender isso na sua casa, no seu conforto, o curso parcelado em muitas vezes para que você tenha aí um preço super tranquilo, acessível para você, e uma utilidade, um valor fantástico. É um pequeno investimento que você faz, mas com grande retorno positivo e para a vida toda. Então, quer saber mais sobre isso? Liga lá para 2061 5085 a partir do meio-dia, 2061 5085, que é o telefone do Instituto Luminar Atlante, que há mais de 40 anos trabalha com a psicanálise e o autoesoterismo. Repetindo, 2061 5085, ou para 999 328838, 999-328838, que é o telefone do Espaço Cognitus, para que você tenha também mais informações. E agora vamos partir para a nossa mentalização final. Elevando o seu pensamento à luz no alto de sua cabeça, que é a divina presença, que é Deus em você. Sinta que você mergulhou, aliás, você emergiu, você entrou dentro desta luz agora. E essa luz saltou para oitavas superiores no universo, para que você receba sabedoria. Aquilo que Salomão reivindicou ao Elohim, naquele momento é o que ele teria que fazer. E disse o Senhor Elohim, no princípio, haja luz, e a luz se fez.